livro do profeta Daniel. Daniel era um nobre, eu digo profeta porque ele profetizou, não é? Palavras poderosas, inclusive acerca do Apocalipse. Por isso que Daniel, embora pertencesse à classe nobre de Israel, que foi levado cativa para a Babilônia, ele também foi um grande profeta de Deus. Livro de Daniel, capítulo de número 1. Daniel possivelmente era um príncipe que pertencia à linhagem real de Judá, que no ano 605 a.C. foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E Daniel, ele teve o seu nome alterado de Daniel para Belsazar. Daniel significa Deus é o meu juiz. E Belsazar significa príncipe de Baal. Quer dizer, um homem que era chamado de Deus é o meu juiz. Ele vai ser tirado da sua terra natal. Ele vai ser tirado inclusive do seu cargo de príncipe. E ele vai para ser cativo na Babilônia, para ser um escravo do rei Nabucodonosor. Tem até o seu nome mudado para Belsazar, que significa príncipe de Baal, que era a divindade que criam os habitantes da Babilônia. Livro de Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 3. Está escrito assim: E disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Veja só, o rei Nabucodonosor, ele chama o seu eunuco, e ele diz: eu sei que vocês trouxeram os homens cativos de Israel, e eu quero que vocês separem destes cativos, que vocês separem homens que tenham capacidade de viver no palácio, que tenham capacidade de viver no palácio, e não só que tenham capacidade de viver no palácio, mas que também tenham capacidade de aprender a nossa língua, a língua dos caldeus, a língua dos caldeus. Homens que tenham sabedoria, que tenham ciência, que tenham entendimento, que tenham habilidade, que sejam formosos, que tenham uma boa aparência, para que sejam treinados, para que sejam instruídos na língua dos caldeus. E um destes homens, que foram escolhidos por este homem chamado Aspenaz, foi exatamente Daniel. Daniel era um príncipe, quer dizer, ele em Judá, talvez tivesse até linhagem para ascender ao trono, mas na Babilônia o que Daniel é? Ele é apenas um escravo. O que Daniel é? Ele é apenas um escravo do rei Nabucodonosor. Porém, Daniel, ele vai ter um êxito fenomenal no reino de Nabucodonosor, e ele vai conquistar uma carreira de sucesso, e a
até se tornar um dos governadores dos satrapas das províncias da Babilônia. Mas como que Daniel vai conseguir tal êxito? Como que Daniel, de menor, vai se tornar o maior? Como que Daniel, de cativo, de escravo, vai se tornar livre e até um governador? Parece até a história de José, não é? José, de escravo, se tornou governador do Egito. Como Daniel, de escravo, vai se tornar um dos principais governadores da terra da Babilônia. Como que isso aconteceu? Se você tiver uma caneta e um papel, anota, porque são alguns passos interessantes, que todo aquele e aquela que quer se destacar no mercado de trabalho, que todo aquele e aquela que quer sobressair nos negócios, ele precisa aprender na sua vida. Então vamos aqui observar alguns detalhes. Primeira coisa que Daniel fez, que fez com que ele se diferenciasse dos demais, porque o rei chegou para este homem chamado Aspenaz e disse: os homens que você escolher, eles vão comer da minha mesa, ou seja, eles vão comer a mesma ração que eu como, o mesmo alimento que eu como. Eles vão se sentar na minha mesa e eles vão comer da minha mesa. E a primeira coisa que Daniel fez, não se contaminou com a mesa do rei. Ele não se contaminou. E nós podemos traduzir esse não se contaminar com Daniel, de Daniel, porque tem muitas traduções. Há pessoas que dizem: Daniel comeu só legumes e não comeu carne. Outros dizem: é porque Daniel, ele foi um homem que se privou do vinho, se privou dos alimentos que tinham na mesa do rei. E os homens daquela região, os babilônicos, não tinham cuidado com o alimento, com o preparo do alimento. Porém, eu vou dizer para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Daniel, ele achou graça e misericórdia diante dos eunucos, porque ele não se assentou na mesa do rei, ou seja, onde há o vinho, há o escarnecimento. Então o que Daniel ele fez que diferenciou ele dos demais? Ele não se assentou à roda dos escarnecedores. Preste muita atenção nisso. Quando nós falamos do jejum de Daniel, que ele não se contaminou com a mesa do rei, está dizendo que ele não se sentou à roda dos escarnecedores, quer dizer, os eunucos, os homens santos que estavam ali no palácio, começaram a ver a conduta diferenciada de Daniel, e isso começou a destacá-lo no meio dos demais. Eu quero que você comece a entender isso, porque se o teu patrão chega e vê você na roda dos escarnecedores, ele vai achar que você é tão escarnecedor como os demais. Agora, quando a sua conduta é diferente, quando a sua forma de agir é diferente, quando você tem uma posição diferente, você já começa a se destacar entre os demais, porque o seu chefe, o seu patrão, os outros funcionários começam a ver você com olhos distintos, começam a ver você diferente dos demais, porque enquanto está lá a rodinha escarnecendo, bebendo, xingando, contando piada suja, falando mal da empresa, criticando, você está fora daquela situação, você está aquém daquele mau comportamento, e isso já é um diferencial.
Isso já é uma diferencial. É igual aquela pessoa que ela vai, um empresário que vai numa reunião de negócios, e aí chega lá, está todo mundo bebendo, eu vou beber também aqui, está todo mundo contando piada suja, eu vou contar piada suja também, está todo mundo falando palavrão, vou falar palavrão também, está todo mundo aqui contando vantagem, eu vou contar vantagem também. Não, você está sendo só mais um no meio de uma roda de escarnecedores, e você tem que ser a diferença, você tem que ser a luz no meio das trevas, para que assim aqueles que estão ao seu redor percebam que você é um filho e uma filha do Deus Altíssimo, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir o Senhor, porque diz aqui, no versículo de número 6, livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 eram de Israel. Os outros que estavam na mesa do rei eram de outros povos. Porque nesse tempo a Babilônia, ela comandava o mundo antigo. Então tinha gente de todos os povos ali, homens que foram escolhidos do meio dos prisioneiros, de outras nações também. Israelitas eram só esses 4. Que estavam ali na mesa do rei, versículo de número 8, e Daniel, não é? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar, quer dizer, ele não saiu criticando ninguém, ele tomou uma decisão dele, eu não vou me contaminar, eu não vou me sentar no meio de gente que escarnece. Eu não vou criticar quem faz isso, eu não vou reclamar de quem faz isso, eu não vou falar mal de quem faz isso, eu não vou malhar quem faz isso, mas eu decido no meu coração não fazer isso. Eu decido no meu coração que eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. E decidiu não se contaminar com a porção do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quer dizer, o chefe olhou e disse: esse moço é diferente. Esse moço é diferente, porque enquanto os outros escarnecem no vinho, ele não quer escarnecer no vinho. Enquanto os outros se esbanjam, são glutões, esse moço, ele tem um comportamento diferente. Quer dizer, começou ali a se identificar uma diferença de Daniel e dos demais. Segunda atitude que diferenciou Daniel. Daniel, ele tinha um espírito excelente. Está escrito isso aqui no livro de Daniel, capítulo de número 5. Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Agora eu abro um parênteses para você aqui. Nós não estamos falando do Espírito de Deus, porque é espírito com E minúsculo, estamos falando do espírito do homem. Era o espírito de Daniel, os sentimentos de Daniel, o comportamento de Daniel é que era excelente. Ele tem um espírito excelente, ele era uma boa pessoa, uma pessoa caridosa, responsável, idônea. Era o comportamento dele que diferenciava, porque ele diz assim, aqui: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, e interpretando sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar, príncipe de Baal. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Quer dizer, Daniel tinha um espírito excelente, em tudo ele buscava ajudar e resolver os problemas. Meu irmão, o que se diferencia dentro de uma empresa não é quem dá problema, é quem resolve
problema. Como que o teu chefe tem te visto? Você tem resolvido os problemas ou você tem sido um dos problemas? Porque infelizmente tem gente que é assim, né? Que ele é um dos problemas da empresa. Ele vive dando problema para o chefe. Ele vive sendo o problema do patrão. Daniel não era o problema de Nabucodonosor. Daniel tinha a ajuda que Nabucodonosor precisava. Quer dizer, manda chamar o Daniel, porque ele tem um espírito excelente e ele vai conseguir resolver esse problema. Chama o Daniel, porque ele não é um problema para mim, ele é uma solução para mim. Meu irmão, os teus funcionários, o teu patrão, ele tem que olhar para você e ver em você uma solução e não um problema. Ele tem que olhar para você como chefe e dizer: esse é o meu chefe, ele é a solução para o meu problema. E não olhar e dizer: esse camarada é o meu maior problema. Ou o chefe olhar para o funcionário e dizer: esse funcionário é o meu problema, essa pessoa é um problema para mim. Problema a gente não quer perto, mas solução a gente quer perto da gente, não é verdade? Se você é um problema, você sempre vai estar longe, mas se você for a solução, você sempre vai estar perto da realeza, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, porque olha, eu vou te dizer uma coisa: já basta a crise, já basta a crise que as empresas estão enfrentando, e você não pode ser um problema dentro da empresa. Já basta os problemas e você não pode ser um desses problemas. Você tem que ser a solução. A partir de hoje o teu nome é solução. Diga assim: a partir de hoje o meu nome é solução. Fala: a partir de hoje o meu nome é solução. Se você é chefe, você é a solução da tua empresa, do teu negócio. Você é a solução dos seus funcionários. Você não é o problema deles, você é a solução deles. Se você é funcionário, você é a solução do teu chefe. Você tem que ser a solução. O teu chefe tem que olhar e dizer: eu tenho que contar, eu conto com essa pessoa, eu estou tranquilo, porque olha, ele é uma solução e não um problema. Você tem que chegar para o teu chefe e dizer: prazer, meu nome é solução, o que o senhor quer de ajuda? Eu estou aqui para ajudar o senhor no que precisar. Você tem que ser assim. Você tem que tomar essa posição, porque Nabucodonosor começou a ver em Daniel, por ele ter esse espírito excelente, a solução, e não mais um problema, para que ele tivesse que lidar dentro do seu reino. Quer dizer, vinha o problema, ele dizia: dá para o Daniel, porque ele resolve. Ou senão, porque é assim, né? Quando você é a solução, o patrão chega e fala: me ajuda. Quando você não é solução, você é problema, o patrão fala: não deixa o fulano entrar não, porque se ele pôr a mão, a coisa complica. A coisa se torna mais complicada. Tanto que diz aqui, ó, que Daniel, ele tem um espírito excelente, mas ele não se conformava em só ser uma pessoa excelente. Ele buscava aperfeiçoar a sua excelência. Diga assim: eu tenho que buscar aperfeiçoar a minha excelência. Você é um bom funcionário? Sou, pastor. Você é um bom patrão? Sou, pastor. Então você tem que buscar aperfeiçoar a sua excelência. Está escrito em Daniel capítulo 6, versículo de número 3. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha só, presta atenção. Lá no capítulo 5 diz o quê? E esse Daniel tem um espírito excelente. No capítulo 6 diz o quê? Que ele sobrepujou, quer dizer, ele deixou para trás a concorrência, porque ele foi aperfeiçoando-se. Ele já era excelente, mas ele se aperfeiçoou para se tornar uma pessoa mais excelente ainda. Ele aperfeiçoou a sua excelência, tanto que o rei Nabucodonosor disse: esse moço tem que comandar todos os demais governadores. Ele tem que ficar acima dos presidentes e dos outros governadores, porque ele tem um espírito excelente.
Terceira coisa que fez Daniel se destacar. Terceira coisa. E eu vou te dizer uma coisa: sem isso, não tem como você se destacar em empresa nenhuma. Sem isso que eu vou falar agora, você pode ser o melhor profissional que existe, mas nunca vão te dar honra dentro da empresa. Você pode ser o cara. Você pode ser o cara, não tem ninguém que manja mais na área do que você, nesse trabalho, mas se você não tiver isso aqui, não adianta. O chefe vai olhar para você e dizer: puxa, ele é bom, mas, sempre vai ter um mas. Puxa, ele é capaz, e esse mas vai viver te arruinando para o resto da tua vida. Já cansei de ver bons profissionais não subindo na vida, não crescendo na vida, empresas excelentes não crescendo, não prosperando, e olha que tinha tudo para crescer e prosperar, porque faltava isso aqui nela no mercado. O que faltava, pastor? Sabe qual é a terceira característica que Daniel tinha, que os outros não tinham? Daniel era leal, era fiel. Tem gente que acha que isso não precisa ter no mercado de trabalho. Tem que ter sim. Porque se o chefe não sente fidelidade, lealdade no funcionário, ele não vai dar grandes responsabilidades para aquela pessoa. Ele não vai dar. Quer dizer, ele olha para o funcionário e fala: puxa, esse moço, ele é capaz, mas eu não sei porque eu sinto que na primeira oportunidade ele vai me enfiar as facas nas costas. O que o chefe vai fazer? O chefe vai ficar só levando ele a banho-maria, nunca vai confiar nele de verdade o que tem que ser confiado. Porque o chefe olha e diz: se daí é bom, só que não sei porquê. Olho para ele e ele não me transmite confiança, não me transmite lealdade, não me transmite fidelidade. Se você quer crescer em qualquer ramo, você tem que transmitir fidelidade e confiança àqueles que estão acima de você. Porque se você não transmitir isso: pastor, mas eu sou uma empresa, eu sou um empresário. A mesma coisa. O mercado precisa de lealdade e fidelidade. Quer dizer, você pede um prazo e não cumpre. Você pede: até tal dia eu entrego o teu material. Aí você vive arrastando, pedindo prazo e ainda pedindo adiantamento. Uma hora a pessoa vai dizer assim: essa empresa, ele até tem um bom produto, só que ele não cumpre prazo, ele não cumpre logística, ele não cumpre a metodologia do trabalho. Ele até é bom, só que ele demora muito na execução das suas coisas. Quer dizer, a pessoa tem que ter lealdade e fidelidade ao mercado, lealdade e fidelidade à empresa. Se ele quer realmente seguir carreira ali e crescer ali, se destacar ali. Está escrito aqui no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era, o que está dizendo aí? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Não se achava, quer dizer, vamos pegar ele, vamos falar para o rei Nabucodonosor que ele rouba, que ele engana, que ele fica matando o tempo. Puxa, não achava nada disso, porque ele era fiel. Não tinha vício que a gente adquire de trabalho, não é? Tem vícios nocivos que a gente acaba recebendo. Tem gente que fala assim: pastor, eu sou funcionário público, nunca mais eu vou me adequar ao mercado de trabalho, porque aprende vícios de profissão, vícios. Eu sou concursado mesmo, se eu faltar não vou ser mandado embora. Não tem problema.
se eu chegar atrasado, se eu sair mais cedo. Tudo isso são vícios que a pessoa acaba adquirindo e prejudica ela no futuro. Daniel não se deixava ter esses vícios de mercado, esses vícios de profissão. Então ninguém conseguia pegar Daniel em nada, porque ele era fiel. Quarta coisa, quarta característica de Daniel: Daniel orava a Deus o tempo todo. Você tem que fazer isso um hábito na tua vida. Você tem que fazer disso um hábito, como é um hábito para você acordar, como é um hábito para você tomar café, como é um hábito para você almoçar, jantar. Tem gente que passa até mal se não almoça, porque já é um hábito tão contínuo que ela passa até mal. Quisera eu que você até passasse mal se não orasse. Você fala: eu preciso orar, porque se eu não orar, eu vou morrer, ai meu Deus, eu preciso orar. Quisera eu que assim acontecesse com você. Ai, estou tonto, ai, estou passando até mal porque eu ainda não orei. Quisera eu que isso acontecesse com você, porque Daniel era um homem de oração. Orar para Daniel fazia parte do seu cotidiano, como ele precisava respirar, como ele precisava comer, quer dizer, era do cotidiano dele. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que aprender a ter uma vida de oração. Não orar de vez em quando, de vez perdido, e olhe lá. Não, é ter uma vida de oração. É ter uma vida de oração na presença de Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10. Está escrito aqui, ó. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E veja, 3 vezes no dia. Quantas refeições são as principais do dia? Não são 3? Pastor, os nutricionistas dizem que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Só que as principais refeições é café da manhã, almoço e janta. As 3 principais refeições. Daniel orava 3 vezes no dia. Quer dizer, assim como ele alimentava o corpo, ele alimentava a alma. A oração tem o poder de alimentar a tua alma. A oração alimenta a tua fé. Tem que orar, tem que ter uma vida de oração. Ele orava 3 vezes no dia, e se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora, sabe o que é interessante? O sucesso não mudou a essência de Daniel, porque diz que ele continua fazendo o que ele já costumava fazer. Você sabe que tem muita gente que está com os burros na água, porque o sucesso altera a sua essência. Quer dizer, ele era humilde, aí ficou rico, se tornou um orgulhoso. Quer dizer, o sucesso alterou a sua essência. Quer dizer, era uma pessoa que comia ovo frito quando não tinha dinheiro. Aí agora que tem dinheiro, não, agora eu só como caviar, picanha. É só musselim para cima só que eu vou. Esse negócio aí de boteco, comida simples, PF, o quê? Eu? Quer dizer, Daniel não mudou a sua essência. Quer dizer, ele foi um homem de sucesso, se tornou governador de uma das principais nações da terra. Mas não é porque ele se tornou governador que ele deixou de orar, que ele deixou de buscar, que ele deixou de tratar bem as pessoas, que ele deixou de ser a pessoa que já era. O sucesso não alterou a essência de Daniel. Meu irmão, você quer ter sucesso na tua vida? Pastor, é o que eu mais quero. Então não deixa o sucesso alterar a tua essência. Continua sendo uma pessoa correta, honesta, direita. Uma pessoa que responde a todos, que trata todos bem. E você vai ver só como Deus vai te dar sucesso, em nome de Jesus Cristo. Porque a mesma palavra que diz que Deus honra, diz que Deus abate também. A mesma palavra que diz que Deus dá graça ao humilde, diz que Deus abate quem é soberbo. A mesma palavra.
Quer dizer, não deixe que o sucesso altere a sua essência, porque mesmo sendo governador, Daniel continuava tendo uma vida de oração. Continuava orando de manhã, de tarde e de noite, dando graças a Deus, buscando ao seu Deus, invocando ao seu Deus, porque ele orava de constante a Deus. Agora isso daqui é interessante. Esse ponto é interessantíssimo, porque você conhece a história, Daniel capítulo 6. Onde é que Daniel foi parar, gente? Você conhece a história? Ele foi parar na cova de quem? Na cova dos leões. Até o meu nome é Daniel, o povo sempre brinca comigo, né? Chega com seu nome, Daniel. Ah, Daniel na cova dos leões, né? Todo mundo já ouviu falar essa história. Daniel, ele vai parar na cova dos leões. Só que você lembra o que aconteceu? Só para refrescar a memória. Daniel capítulo 6, versículo 16. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Versículo de número 20. E chegando-se o rei à cova, isso no dia seguinte, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Agora deixa eu te falar, você sabe por que leão algum atacou Daniel? Porque é difícil um leão que é carnívoro sentir o cheiro de carne em quem não tem cheiro de carne. Preste atenção nisso, isso é muito importante que você entenda. Por que que os leões não atacaram Daniel? Porque Daniel não era carnal, ele não tinha cheiro de carne. Daniel era espiritual. E por Daniel ser um homem de Deus, os leões famintos não sentiram cheiro de carne em Daniel. Olha, eu vou te dizer uma coisa: na hora de ter uma guilhotina na empresa, na hora de ter corte, o que o patrão vai procurar? Quem tem cheiro de carne, quem tem cheiro de mau funcionário, quem tem cheiro de gente roubadora, quem tem gente de gente negligente. Ele vai buscar quem tem cheiro de carne. Quem tem cheiro de carne, porque quem é lançado aos leões é quem tem cheiro de carne, quem é carnal, quem é mundano, quem é promíscuo, quem é errado. Mas aquele que tem que não tem cheiro de carne, aquele que é honesto, que é direito, que é correto, que anda no caminho do Senhor, esse é poupado para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Daniel, ele não tinha cheiro de carne. Mas e os homens que armaram aquela situação para ele? E aí os homens que armaram aquela arapuca para Daniel? Daniel saiu livre, porque ele não tinha cheiro de carne. O leão chegava perto dele, sentia o cheiro,
a noite inteira. Você acha que o Daniel não estava lá dentro da cova? Aí vinha um leão, cheirava o Daniel, dava uma cutucada. Não tinha cheiro de carne. Mas aqueles que armaram a cilada para o Daniel, que armaram o laço para o servo de Deus, diz a palavra que o rei disse: peguem, atem-nos e lance na cova. Sabe o que aconteceu? Eles não chegaram nem no fundo da cova, porque ainda no ar, diz a Bíblia, que os leões os despedaçaram. Você vê, quem tem cheiro de carne, é isso que acontece. Quem é carnal é o primeiro a ser despedaçado, mas quem é espiritual sai ileso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Só para concluir, Salmo de número 1. Meu irmão, não seja carnal, seja espiritual. Seja uma pessoa honesta, uma pessoa direita. Seja um ajudador e não um problema. Seja uma pessoa de oração. Você vai ver que você vai passar pela crise, de pé. Você vai passar e os leões rugindo do teu lado, mas nada de mal vai te acontecer. Agora, se você for carnal, se você for mundano, se você for promíscuo, se você for ladrão, se você for mau caráter, se você for desonesto, o leão da crise vai te devorar e vai arrancar pedacinho por pedacinho. Você não vai chegar nem ao final da crise. Você não vai conseguir nem chegar até o final do fundo do poço. Você não vai chegar nem no fim. Porque é isso que acontece com quem é carnal. Ele é despedaçado no meio do caminho. Agora aquele que segue, correto, honesto, direito, que é uma pessoa que sabe tratar os outros, que busca tratar bem tanto o rapaz lá da recepção, como o patrão, aquele que sabe tratar bem desde a empregada, que limpa a sua casa, até o chefe que manda nele, esse é que vai passar pela crise sem dificuldades. É aquele que sabe tratar, que sabe se comportar, que sabe entrar, que sabe sair, que sabe tratar os outros, é honesto, é direito, é correto. A verdade é essa. Salmo de número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão. As suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer, prosperará. Você percebeu o resumo da vida de Daniel aqui? É o resumo da vida de Daniel. É o resumo de tudo que eu te falei que Daniel fez. É o resumo, bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio Nabucodonosor disse: coma da minha mesa. E ele disse: não, eu não vou comer. Beba do meu vinho. Ele disse: não, eu não vou beber. Ele não se assentou, não seguiu o conselho dos ímpios, nem se deteve no caminho dos pecadores, não ficou lá jogando conversa fora com o ímpio, ficou contando piada suja, falando coisas que não devia com o ímpio. Quer dizer, ele não se sentou, não se deteve no caminho dos pecadores, nem se assentou na roda dos escarnecedores. Por isso que ele teve um diferencial dos demais, diferenciou-se. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia.
Daniel era um homem fiel, buscava ser fiel, ter um espírito excelente. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual o seu fruto que dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Fica de pé no teu lugar. Essa fórmula que eu estou te ensinando, essa fórmula é infalível, é infalível. O que Daniel fez para se destacar é infalível. Se você seguir o mesmo caminho, trilhar o mesmo caminho que Daniel trilhou, de menor você se tornará o maior, de mais fraco você será visto como mais forte, do menos capaz você será visto como mais capaz, porque o segredo é esse: não se contamine com o ímpio, com o escarnecedor. Seja o teu caminho diferencial dos demais, sua conduta, seu comportamento, seja uma solução e não um problema para a empresa que você trabalha. Seja uma solução para o teu chefe e não um problema para o teu chefe. Seja uma solução para os teus funcionários e não um problema para os teus funcionários. Tem chefe que é um problema para o funcionário. Tem chefe que é um problema para o funcionário. Não, você tem que ser a solução para o teu funcionário. O teu funcionário tem que olhar para você como chefe e dizer: eu tenho que acompanhar esse homem, eu tenho que ajudar esse homem, porque ele é a solução para o meu problema. Se ele prosperar, eu vou prosperar. Se ele crescer, eu vou crescer. Se ele ter êxito, eu vou ter êxito também. Você tem que ser a solução e não um problema. E esse chefe aí é um cachaceiro, pinguço, gasta dinheiro com noitada. E esse daí, tô fora. Esse daí nunca vai ter futuro com ele, não. Esse daí, ó, não. Teu chefe tem que olhar para você e dizer: esse daí, ó, vai me ajudar a sair da crise, porque ele é uma solução e não um problema. Porque eu vou te falar, viu? Quem é solução para a gente mantém perto. É ou não é? Empresa nenhuma quer mandar embora quem dá resultado. Às vezes a pessoa até não dá o resultado que devia, mas ela não dá problema, não dá problema. Então deixa ela aí, porque vamos ela não dá problema. Todo mundo quer perto quem não dá problema. Agora você pode ver, começa a pessoa a ficar na tua orelha: pô, você não pode resolver isso? Não, chefe, sabe o que é? Poxa, mas resolve isso. Não, mas você sabe o que é, chefe? Por que eu vou? É igual aquela história, né? Conta a história que tinha um homem, que tinha uma empresa, e tinha o João, que trabalhava anos na empresa, mas o João nunca foi promovido. Aí tinha chegado um moço, e rapidamente o moço foi promovido e se tornou o chefe do João. Aí o João ficou indignado, falou: estou anos dentro dessa empresa, e esse moço acabou de chegar aqui, e ele foi colocado aqui como meu chefe. Eu vou ter uma conversa com o patrão, conheço ele, faz anos que eu estou aqui. Aí ele chega na sala da recepção, né? A secretária diz: pois não, seu João, eu vim falar com o chefe hoje. Eu não saio daqui sem falar com ele. Aí ele disse, ela anunciou, né? Aí o chefe: deixa o seu João entrar. Aí o seu João entrou, sentou. O patrão disse: o senhor quer uma água, seu João? Eu quero sim. Quer um cafezinho? Eu aceito cafezinho. Mas pois não, seu João, por que o senhor está aqui querendo? Não, eu quero falar com o senhor porque isso é uma injustiça. O que é, seu João? Não, é uma injustiça que o senhor fez comigo. Eu há anos estou dentro dessa empresa. Eu dou a minha vida por essa empresa, e o senhor pega e coloca um outro, um menino que acabou de chegar como meu chefe, para me dar ordem. Não, isso é injusto. Aí o chefe olhou para ele e disse: é injusto, seu João, é injusto. É injusto o que o senhor está fazendo. Tá bom, seu João. Seu João, sabe o que acontece? Eu vou fazer semana que vem um evento aqui com os funcionários da empresa.
E eu estou precisando comprar abacaxi para eles comerem. Seu João, está vendo aquela quitandinha que tem ali na esquina? Sim, eu estou vendo, sim. Seu João, vai lá e pergunta para eles se eles têm abacaxi, para eu fazer a festa na semana que vem. Aí o seu João levantou, foi lá na venda, voltou, chegou para o patrão. Aí eles não têm abacaxi não. Eles não têm abacaxi não, não tem abacaxi não. Eles têm alguma outra fruta? Eu não perguntei, espera aí que eu vou lá perguntar. Vocês têm outra fruta aí além de abacaxi? Tem maçã, tem melancia. Tá bom. Aí eles têm outras frutas sim, chefe. Você perguntou quanto que está? A dúzia? Não perguntei, espera aí que eu vou lá perguntar. Quanto que está a dúzia da maçã? A dúzia da maçã está X. Chefe, a dúzia da maçã está X. E da pera? Eu não perguntei não, espera aí que eu vou lá perguntar. Quanto está a dúzia da pera que meu chefe perguntou? Voltou de novo. Chefe, ele me disse que a dúzia da pera. E da laranja? Eu não perguntei, espera aí, deixa eu... Da laranja, moço, tá quanto? Aí o seu João voltou. Seu João, senta aí. Aí o seu João sentou lá. Manda chamar o fulano das tantas. Aí chegou o moço. Sim, chefe. Pois não, chefe. É que semana, falou a mesma coisa que falou. Semana que vem eu vou fazer aqui um evento com os funcionários. E é o seguinte, eu preciso que você vá lá naquela banquinha e veja para mim se tem abacaxi. E o seu João sentado aqui, já sabia, o seu João dando risada, não tem abacaxi, vai dar com os burros na água. Eu já fui lá. Aí, meia hora depois o moço volta. Chefe, é o seguinte, não tem abacaxi, mas ele tem maçã, tem banana e tem outra fruta também. Eu já consultei a dúzia, e ele me disse que a dúzia de cada uma dessas frutas é X. E eu fiz um negócio com ele, que se ele fizer X quantidade de maçã ou de banana ou de tal coisa, e ele vai fazer um preço mais barato para a gente. E tem mais uma coisa, se ele falou também que se quiser ele já entrega tudo picadinho e pronto para ser mais prático. E só cobra uma taxinha, chefe. Está tudo aqui no papel. Aí o chefe olhou para o seu João e disse: mais alguma pergunta, seu João? Não, chefe, obrigado. Eu estou voltando para a minha função lá de apertar botão. Você está entendendo a diferença? Você não pode ser um problema. Você tem que ser a solução. Você tem que ser a solução. Porque aí a bênção de Deus vai estar sobre você, e você vai se destacar diante dos demais, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Agora, principalmente, se você quer se destacar, que a tua vida seja de Jesus Cristo, porque Jesus não só nos diferencia diante dos homens, mas Ele nos diferencia também no mundo espiritual. Porque Ele disse que se nós confessarmos a Ele, Ele também confessará cada um de nós diante do Pai que está nos céus. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Jesus hoje. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue a tua vida a Ele, e Ele fará a diferença na sua vida. Se há alguém aqui no nosso meio nesta noite, que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer entregar a sua vida a Jesus: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero receber a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Se há alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus hoje, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar pela sua reconciliação. Você que levantou a sua mão, venha aqui diante do altar que eu vou orar por você. Isso, venha se reconciliar com Jesus hoje. Isso, vem aqui diante do altar, vamos aplaudir o Senhor. Agora,
Se você quer que Deus te dê sabedoria, entendimento, ciência, capacidade para se destacar no mercado de trabalho, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Pastor, lembra que o rei Nabucodonosor disse: pegue homens que sejam sábios, inteligentes, homens que tenham ciência para aprender coisas, capacidade para aprender línguas, idiomas, capacidade para se adequar ao mercado de trabalho. Veja, não era qualquer um, eram pessoas que se destacassem. E é exatamente isso que nós vamos pedir para que Deus te dê. Para que Deus te dê a unção do trabalhador por excelência. Para que você se destaque entre os demais. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Você que está se reconciliando com Jesus, ore assim: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e eu quero me reconciliar com o teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, me conceda a tua bênção, em nome de Jesus. Você que já está na igreja e quer que o Espírito de Deus te unja com este diferencial, que quer ter esta unção diferente na tua vida, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero pedir que o Senhor me conceda sabedoria, entendimento, inteligência. Senhor, me conceda capacidade para me destacar, me diferenciar no mercado de trabalho. Senhor, eu quero ser a luz em meio às trevas, eu quero ser a solução em meio dos problemas. Senhor, me conceda esta graça, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, estende as tuas mãos e abençoe este teu filho, esta tua filha, este homem, esta mulher que se reconcilia com o teu filho Jesus Cristo nesse instante. Senhor, perdoe os pecados, as falhas, os erros, e reconcilie este teu filho, esta tua filha contigo. Meu Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa tenha forças para caminhar na tua presença, para estar na tua presença. Meu Pai, Daniel se destacou porque ele tinha sabedoria, entendimento, inteligência, ele tinha capacidade para se adequar à realidade do mercado que estava diante dele, e tudo isso porque ele era um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, um homem que buscava a tua face. Meu Deus, estende a tua mão e abençoe o teu filho, a tua filha, esse homem, esta mulher, conceda a ele a tua graça, a tua bênção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que este teu filho e filha seja abençoado e abençoada por ti. Conceda a tua graça e a tua bênção sobre cada uma destas vidas, que eles sejam abençoados, que eles sejam honrados. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, conceda a tua bênção sobre este teu filho, sobre essa tua filha, sobre este homem, sobre esta mulher. Pai, em nome de Jesus, que eles se destaquem em sabedoria, em entendimento, em inteligência, que eles se destaquem como Daniel se destacou, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.